Paz de Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Sou o irmão Lorival aqui, estou no canal aqui do YouTube da Rádio Comunidade Cristã do Brasil. Amados irmãos, a Rádio Comunidade Cristã do Brasil, ela é pela onda da internet, irmão. Tem aquelas FM e hoje nós temos pela Anatel, você poder ter uma rádio, uma rádio normal, só que a pessoa ouve pela internet, pelo celular, pelo computador, né? Então você pode ouvir, onde você estiver, pelo seu celular, hinos, louvores ali na Rádio Comunidade Cristã Brasil. Nosso link, se você for acessar, aqui tem um link, né? Transmissão, é marcado igrejacristãavivada.com.br. Então você escreve na pesquisa do Google, Rádio Comunidade Cristã no Brasil, Web Rádio. Mas eu vou deixar aqui nos comentários depois o link da rádio para vocês ouvirem louvores. Convido você para a nossa reunião cristã, o Projeto Resgate, que nada mais é convidar você que está afastado da denominação, um motivo ou outro se afastou, mas quer conhecer outro ministério, quer pertencer a outro ministério, na comunidade você é bem-vindo. Irmão, irmã, músico, musicista, você que foi da Mundial, da Deus Amor, Assembleia de Deus, congregação. O nosso ministério não faz acepção. Desde que a pessoa confessa a Cristo como Salvador, segundo as Escrituras, é nosso irmão em Cristo. Salvação individual é mediante a fé na pessoa de Jesus, não é por causa que você está no ministério que você é um salvo. Algumas pessoas acham que vai ser salvo se ele estiver naquele ministério, porque aquele ministério é o certo, é o caminho, aquele ministério é a graça. Isso é tudo mentira, irmão. Isso é tudo conversa de homens irresponsáveis que falsificam a palavra de Deus. A graça é Cristo, somos salvos mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus. Não é mérito nosso, as obras nos salvam, mas faz parte do salvo. Quem é salvo tem obras cristãs. Não para ser salvo, mas sim porque é um salvo. E assim por diante. A doutrina verdadeira não está no ministério, está na palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada. Meus irmãos, eu queria deixar aqui uma mensagem da palavra de Deus no dia de hoje aos irmãos. A cidade de Montenegro, Rondônia, tem o nosso irmão Aparecido ali, e vai começar a fazer um trabalho ali na Comunidade Cristã no Brasil. Então você de Rondônia, vamos ter aí uma comunidade. Gostaria de ler aqui em Romanos 2, que está escrito assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais obras é conforme à verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo a bondade de Deus, ou leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Olha aqui, meu irmão. O que é julgar o outro, o próximo? Muitas vezes nós olhamos o nosso irmão e ele tem erro. Só pode ver. Eu vou dar um exemplo. Se o seu rosto estiver sujo, por exemplo, o único que pode reparar que o seu rosto está sujo é você mesmo. É o seu próximo. Você mesmo pode ver se está sujo. Se tiver um espelho, algo que reflete, vai ver aquela sujeira. Assim por diante. Ou uma coisa grudada nas costas, na roupa, né? Assim, as outras pessoas que reparam. Por quê? Os outros nos veem, mas geralmente nós não nos vemos a nós mesmos. E quando nós dirigimos julgamentos,
comportamentos. Às vezes a pessoa, segundo o nosso ver, não está de acordo, né? Não anda de acordo, tem um comportamento inadequado. Nós emitimos julgamentos. Mas agora, irmão, como é que fica? Então, se a pessoa anda de errado, nós não podemos falar? Não, irmão. O único que pode julgar é a palavra. Agora, segundo a palavra de Deus, você pode falar para ele e falar para si mesmo, porque quem vai julgar é a palavra, não é verdade? A palavra que vai dizer, quando alguém vai se referir a outra pessoa, ela tem que mostrar que Deus não se agrada das práticas da concupiscência da carne. É você que está julgando? Não, a palavra que está recomendando. Então, é indesculpável você que julga os outros. Então, o julgamento em si é como alguém que está isento de qualquer coisa. Quando você o julga no sentido de condenação, porque você está condenando a si mesmo, porque de uma forma ou de outra, erros semelhantes ou parecidos com aquele você pratica. O que nós podemos falar com o nosso próximo é segundo a verdade da palavra de Deus, segundo o ensino de Deus, né? Quando está lá em 7 Mateus, está escrito assim: não julgue, pode ser julgado. Muitas pessoas, quando é divertida, ela fala: irmão, não julgue, pode ser julgado. Ali Jesus não está proibindo, a pessoa está falando assim: quem és tu que repara o argueiro está no olho do teu irmão, tendo uma trave no seu? Ou seja, você comete coisa igual ou maior que ele e quer corrigir ele. Primeiro, hipócrita, primeiro corrige, primeiro tire o seu para falar com o seu irmão. Então, quer dizer, quando a gente vai falar com alguém, irmão, nós temos que observar se nós não estamos errados. Ou quando você chega naquela pessoa: irmão, olha, irmão, nós somos falhos, eu sou falho, eu devo ter coisas também, o irmão pode falar para mim, eu agradeço, mas eu estou vendo uma tal parte, tal situação do irmão ou da irmã, eu creio que Deus não se agrada nessa parte, irmão. O irmão vai se ofender se eu falar segundo, né, a palavra de Deus, mas se eu estiver também em outras partes, irmão, o irmão pode falar para mim. Então ali você não está julgando, ali você está orientando, né? Então, o saber falar com o seu irmão, o saber se comportar, não na forma de santo, tudo que irreparável, não. Eu amo o irmão, não quero ver o irmão, a irmã nessa parte falhando na presença de Deus. Eu também quero me corrigir, e tem coisas que eu sei que eu erro, mas talvez eu não estou percebendo, mas o irmão pode falar para mim, não tem problema, eu aceito. Então assim, diz a doutrina, assim quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, tá vendo? Muitas vezes a gente fala, mas fazemos coisas semelhantes. Pensa que escapará do juízo de Deus? Não. Ou será que você despreza a riqueza da sua bondade? Claro, está falando de Deus. A tolerância, a paciência de Deus, o amor de Deus, né? Não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. É o amor de Deus, por isso que eu falo, fale segundo a palavra de Deus, fala segundo o que está escrito, né? Ele que é a palavra que nos julga, né? Porque quantas vezes que cantava aquele louvor? Julga-me, Senhor, pois amo a tua lei. Que ama a lei de Deus, pratica também ela, né? E muitos de nós não praticamos e queremos que os outros pratiquem. Muitos de nós não fazemos o ensino da santidade, mas condenamos os outros como ele é errado, ele está no pecado, né? Aí fala: contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará seu justo julgamento. Então o único que para nós vai ter um julgamento justo é Deus em nossa vida. É Ele que nos julga. Não é por isso que você não vai, porque a palavra de Deus diz assim: se você converter o teu irmão, né, convencer ele, na verdade, quem converte é o Espírito Santo, mas você convence, irmão,
Deus tem um propósito na sua vida, Ele não quer que o irmão se desvie. O irmão está nessa situação, mas Deus ama amor, misericórdia. E você traz o seu irmão de volta para Cristo, diz a palavra, cobrirá muito dano do pecado. Então todas as atitudes, irmão, tem que ser segundo a palavra de Deus. Tem que ser segundo o juízo de Deus, não segundo o nosso juízo. Ele que nos julga, a palavra que nos julga. Não é proibido de você chamar a atenção, né? A ideia é falar assim, contudo, a sua teimosia, não podemos ser teimosos nessa parte. Deus distribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Conforme nós agimos, Deus vai agir, irmão. É ao nosso favor ou contra nós, né? Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, irmão, que você que segue a injustiça, Deus levantará com ira. Você que segue a justiça de Deus, Deus entrará com misericórdia. Essa mensagem, irmão, não é proibido falar com seu irmão ou seu próximo, mas, irmão, primeiro analise a sua vida cristã, a vida sua, é isso que importa para Deus. Primeiro, tira a trave do seu olho, né? O argueiro do olho do irmão atrás, tendo um argueiro, né? Tendo uma trave no olho. Primeiro tira o argueiro. Quer tirar o argueiro do irmão? Primeiro vamos corrigir a nós mesmos. Depois falamos com o nosso irmão. Irmão, essa é a mensagem da palavra de Deus. Que Deus abençoe. Ninguém é melhor que ninguém. Todos somos sujeitos às falhas. Todos nós falhamos. Todos nós temos imperfeições. Quando falamos segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, segundo a palavra de Deus. Essa mensagem, que Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Venha fazer uma visita cristã à comunidade, né? Todos nós somos aqui para ser corrigidos por Deus e se aperfeiçoar na sua presença. Deus abençoe a todos e todos fiquem na santa paz de Deus.